Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui nesse canal Haroldo Lira CE, como eu prometi para vocês. Vou ler 10 minutos aqui da antiga aliança com a mente de Cristo. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra. Então, eu vou iniciar a partir de hoje. Como nós já estamos lendo 10 minutos da Bíblia com a mente de Cristo, lendo e explicando corretamente, coisa que o cãozinho guloso não sabe. E eu vou ler 10 minutos da antiga e 10 minutos da nova. E dizendo para vocês aí que se vocês quiserem participar desse canal, você pode pedir algum capítulo ou algum versículo para que eu leia e que eu explique, seja da primeira aliança e da segunda aliança, ou seja, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Qualquer capítulo, qualquer versículo que você tenha dúvida, você pode entrar no canal aí e pedir para me ler. Para me ler e explicar, né? Porque ler é fácil. Então, eu escolhi aqui para ler para vocês, como eu tenho pregado aí a nova aliança e dizendo que não é para nós, que nós não fomos incluídos e explicando o porquê, né? Dizendo que o Brasil foi descoberto em 1500 e a escatologia se consumou no ano 70 e que nós não existia, entende? Que o Brasil não existia. Então não pode ser para nós. Quando nós nascemos, nós já nascemos com tudo. Eu tenho explicado isso daí para que vocês tenham entendimento. Então, para reforçar de que a nova aliança não veio para nós, não veio para os gentios, não veio para os gentios, e que foi não somente a primeira aliança, mas a segunda aliança também foi para quem Deus prometeu, a primeira e a nova aliança. E eu vou ler aqui Jeremias 31 e vou tentar te explicar para que você tenha o entendimento. E você pode me perguntar aí, Lira, se a primeira aliança e a nova aliança não é para nós, então o que é para nós? Abençoado, o que é para nós, o que é para os eleitos de Deus, para o Filho de Deus existente agora, nesse século, né? É você ter o entendimento, o discernimento de que quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo, abençoado. Tu já nasceu com tudo. É isso. Não é que não seja para você, não é para aplicar em você, é para tu ter o entendimento. Entende? Do que foi, para quem foi e para quem é. E o que é? O que é para o mundo inteiro aqui? É o que é eterno, né? E com discernimento, com entendimento. Com entendimento de que o mistério que estava oculto de todas as gerações, né? A graça de Deus em Cristo, ela não existiu só após a nova aliança, não, pessoal. Com a mente de Cristo, você entende que muitas pessoas morreram na antiguidade, como Isaías, como Jeremias, como Moisés, né? Como Abel, né? Tantos outros, eles morreram e foram salvos pela fé, pela graça. Antes, porém,
Antes, porém, todavia, contudo, eles morreram na esperança da glória. Por quê? Porque o ministério que era a graça, estava oculto. Não tinha sido revelado. Entendeu? Mas que eles morreram tudo na esperança da glória. Então, olha, Jeremias 31, 31. Firmada a nova aliança com o Brasil. Não, abençoado. Aqui está escrito Israel. Nós já lemos isso aqui 1000 vezes e nós não entendemos isso aqui. Porque muitas vezes você lê a Bíblia, o cara diz assim, eu já li a Bíblia 14 vezes, mas não entendeu nada. Eu mesmo já li isso daqui várias vezes e não tinha o entendimento do que eu tenho hoje. Então você está vendo aqui que essa nova aliança do qual Deus fez, ele fez somente com Israel. Eu vou ler para vocês aqui. E que aqui a promessa de uma nova aliança. Entende? Olha, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, ele está se referindo aqui, né? Essa aliança da qual ele faz, que foi a segunda aliança, ele fez somente com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com as 12 tribos. Entendeu, abençoado? Não tem nada a ver com gentil. Os gentil, eles não necessitaram de uma nova aliança, porque eles não tinham aliança, eles não foram incluídos na primeira aliança. Então, os gentios daquela geração que estavam separados da comunidade de Israel, que nunca foi nós, que nós não existimos, eles foram aproximados, eles entenderam, depois que Paulo revelou o mistério que estava oculto de toda a geração, ou seja, a graça, que eles, os gentios que existiram do ano 70 para trás, eles foram aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. E eles entenderam isso. Entendeu, abençoado? Eles foram aproximados pelo sangue. Eles não foram incluídos em aliança. As alianças só foi para os judeus. Único e exclusivamente. Ou seja, a primeira aliança veio para o cumprimento da Escritura. E a segunda aliança veio para dar fim à primeira. Entendeu, abençoado? Olha, Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, as tribos. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, os pais deles, dos judeus, no dia em que os tomeis pela mão, falando dos antigos, falando do lei de Moisés, falando de todos os antigos, para os tirar da terra do Egito, porquanto, olha, eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu o haver despojado, diz o Senhor. 33. Porque esta aliança, a nova aliança que Deus está prometendo e que nós vivemos a vida inteira dizendo que nós fomos incluídos na segunda aliança, né? Nós não fomos incluídos nem na primeira e nem na segunda, abençoado. Entende? Nem na primeira e nem na segunda. Por quê? Porque nós não existia. Nós não existia, abençoado. E aonde é que nós fomos incluídos? Nós fomos incluídos, nós fomos incluídos, já nascemos com tudo em nós. E que você lê o Evangelho para entender.
para entender que o mistério que estava oculto de todas as gerações foi revelado a Paulo e que Paulo pregou esse evangelho ao mundo inteiro. Qual o mundo? O mundo dele, da geração deles. Não é esse mundo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia despojado, diz o Senhor. Então, a primeira aliança do qual Deus fez para com os judeus, essa aliança, ela foi anulada. Ela não foi cumprida. A aliança do qual Deus fez para com os judeus, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então, ele diz aqui, porquanto eles anularam a minha aliança, eles quem, Lira? Os judeus. Não obstante, eu os havia despojado, diz o Senhor. 33. Porque esta aliança, a nova aliança que Deus está prometendo aqui, olha, porque esta é a aliança que firmarei, com a casa de Israel, com eles, depois daqueles dias. Qual seriam os dias? Depois do cumprimento da primeira. Entendeu? Depois de toda o cumprimento da primeira e a consumação daquele século. Que foi exatamente o que aconteceu na nova aliança. E o que foi que ele fez? Diz o Senhor, olha, na mente lhe imprimirei as minhas leis. Então, qual é a lei que nós estamos sujeitos? A lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito de vida, é o Espírito de vida, ou seja, o Deus espiritual, para sempre, ele já te livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés, a primeira aliança. E isso está falando com quem? Comigo, contigo? Não. Está falando com ele, com os judeus abençoados. Olha, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Então, na nossa mente, como nós já nascemos, isso daqui é para os judeus. Como nós já nascemos no ano 70, então nós temos o entendimento que já nascemos com isso aqui. E isso daqui não pode ser para nós se nós não existia. E quando nós nascemos, já nascemos com tudo isso. Já nascemos com a lei de Cristo imprimida em nosso coração, no nosso entendimento, que é o que eu estou pregando para vocês, a mente de Cristo. Então, ele diz, também no coração lhe escreverei. Esse coração, como eu já expliquei para vocês, esse coração é entendimento, é mente. Também no coração lhe escreverei, eu serei o seu povo, falando com eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por quê? Porque aqui ele está botando para o futuro. E qual era o futuro? O ano 70. E o que teu pastor faz? Bota isso aqui tudo para o futuro. Entendeu, abençoado? 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo. Então ele está dizendo aqui, que ninguém pode estar te ensinando nada. Eu não estou te ensinando nada, abençoado. Eu estou acendendo as luzes
estou lendo aqui e estou passando o meu entendimento para que você ouça. E se você tiver o Espírito de Deus, você também vai ter esse entendimento. Eu não estou te ensinando. Ninguém jamais ensina mais nada a ninguém com relação a Deus. Nem pastor, nem padre, nem espírita, nem macumbeiro. Ninguém, abençoado. Ninguém. O teu pastor, ele diz que só ele que tem Deus, é só ele que ora. E que você não tem acesso a Deus. Para te roubar. Olha, o que diz isso aqui, ó? Ainda do antigo pacto, falando com os judeus. Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu irmão. Ninguém vai ensinar mais. Nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Olha, pois perdoarei as suas iniquidades. Esse perdoarei perdoarei as suas iniquidades, né? Nós não conhecemos iniquidade, abençoado. Nós não conhecemos pecado, que o teu pastor diz que tu é um pecador, que tu é um desgraçado. Por quê? Porque não tem entendimento. O pecado do qual era para Deus era a transgressão da lei, né? A transgressão da lei de Moisés. E a desconciliação de Adão, do pecado de Adão com o mundo, mas que Deus foi lá e resolveu. Eis que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós, quando nascemos, já nascemos reconciliados. Já nascemos sem pecado. Por quê? Porque nós somos depois do Tetelestai. Nós somos depois do ano 70. Nós somos depois de tudo pronto, abençoado. Isso daqui não é para tu. Teu pastor é que diz que tu tem pecado. Ele aqui está falando, Deus está falando com ele, com os judeus. Olha, pois perdoarei as suas iniquidades. Eles tinham iniquidade. E dos seus pecados, olha, jamais me lembrarei. Que o teu pastor disse que tu é um pecador. Então, o que é que nós temos então, Lira? Se eu estou bebendo cachaça, se eu estou comprando fiado e não pagando, se eu tenho inveja, se eu estou me prostituindo, isso é obra da carne, abençoado. Isso é obra da carne, não tem nada a ver com o pecado de Deus. E que tudo que tu semear, tu vai colher. 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixa a lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. 36. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, abençoado, olha, explicado isso aqui, né? Explicado isso aqui, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E vocês podem pedir aí a leitura de qualquer capítulo e versículo da Bíblia, seja do Antigo ou do Primeiro, que eu vou gravar o vídeo para vocês aí te explicando, tá? Graça e paz.